Bem, gente, vamos aqui para a questão 166, tá bom? Essa questão aqui requer um pouco mais de atenção, tem alguns detalhes que precisam ser bem observados aqui no texto, tá bom? Diz o seguinte a questão, ó. Como não é permitida a entrada de animais em um supermercado, uma pessoa prendeu com uma corda o seu cão a um poste. O cão ficou encostado no poste, mas, ao ver o dono desaparecer, tentou libertar-se. Afastou-se rapidamente do poste até a corda ficar completamente esticada. Depois, correu à volta do poste com a corda completamente esticada. E aí a questão é a seguinte, ó. A corda rodou em torno do poste, nunca se enrolando neste. Já cansado, aproximou-se lentamente do poste até ficar encostado a este, à espera do seu dono. Seja D a distância entre o cão e o poste e T o tempo que decorre desde a pessoa prender o cão ao poste, a questão quer saber o seguinte, qual dos três gráficos poderá melhor representar a situação descrita? Gente, vamos lá. Se vocês observarem aqui, ó, a gente vai tentar construir logo esse gráfico da seguinte maneira, ó. Nesse caso, a gente vai ter aqui a distância em função, né, desse caso aqui do tempo decorrido, tá bom? Então, vamos tentar construir esse gráfico aqui no slide anterior. Vamos lá. Nesse caso, vai ter um poste. Deixa eu desenhar aqui um poste aqui para a gente ter uma noçãozinha, tá bom? E aí, o cão, aconteceu o seguinte, ó. O dono chegou, aí a questão diz que o cão ficou encostado ao poste. Então, quando ele chegou, ele já ficou encostado ao poste. Vamos construir logo o gráfico dele aqui, ó, do lado. Para a gente entender melhor, vai estar aqui a distância D e vai estar aqui o tempo T. Então, quando ele chegou, ele estava encostado ao poste. Se ele estava encostado ao poste, a distância dele aqui, ó, estaria zerada, tá bom? A distância dele até o poste estaria zerada. Beleza, vamos continuar lendo aqui, ó. Mas, ao ver o dono desapareceu, tentou libertar-se. Afastou-se rapidamente do poste. Então, ele estava perto do poste, de repente, ele saiu de uma vez, né? Para longe aqui do poste. Opa, deixa eu botar aqui o botão, ó. Tá aqui. Aí ele afastou-se rapidamente, então ficou mais ou menos assim a corda até esticar ela completamente. Então, essa distância aqui, ó, como ele afastou rapidamente, ele ganhou uma grande distância em curto espaço de tempo. Então, ela cresceu muito rapidamente, tá bom? Então, ficaria mais ou menos esse desenho aqui do gráfico. Depois, a questão falou o seguinte, ó. Aqui tem que ter atenção. Por quê? Porque ele falou que depois correu à volta do poste, né? Com a corda completamente esticada. E a corda rodou em torno do poste, nunca se enrolando neste. O que que isso significa? Que o cão, ó, ficou rodando aqui ao redor do poste, mas nunca que essa corda, ó, enrolou aqui no poste. Ela nunca enrolou, ela ficou deslizando e ele continuou rodando ao redor até ele cansar. Então, o que acontece? Se a corda estava completamente esticada e ele rodou ao redor do poste sem a corda enrolar, quer dizer que a distância dele até o poste nunca ficou alterada. Sempre ficou aquela distância máxima da corda esticada. Então, se sempre ficou essa distância máxima aqui, ó, da corda esticada, a distância não se alterou. Então, o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Vai ter um espaço de tempo em que essa distância ela não vai se alterar, tá bom? Então, ficaria mais ou menos esse gráfico aqui que estaria na horizontal. Depois disso, né, já cansado, ele aproximou-se lentamente do poste. Então, ele vai se aproximar lentamente, ou seja, a distância dele até o poste vai diminuir, só que bem devagarinho, tá bom? E aí, ó, é como se ele estivesse aqui nesse ponto, aí ele vai encostar aqui perto do poste. Se ele vai encostar perto do poste devagarinho, o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Vai ficar descendo, 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 só que de maneira mais desacelerada, tá bom? Então, o gráfico que melhor descreveria a situação seria esse aqui, que é semelhante justamente, ó, ao gráfico da letra A, tá bom? Então, questão 166, alternativa letra A.